Eu vou conversar hoje com Paulo Fernando Carvalho Gomes, ex-policial militar, né? Ex não. Baixado. Não. Policial da ativa. Reformado. Reformado. Reserva. Tá na Policial reserva. da reserva. Exatamente. Reserva Da remunerada. polícia, Reserva remunerada. Isso aí. Ele é O policial reformado, ele continua sendo policial e nem a morte, entendeu, tira a carteira dele, entendeu? Ele passa para a eternidade. Ele é aí lá policial ele da reserva se apresenta a Deus para uma nova missão. da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí hoje, primeiro que é um prazer te receber pelo tempo que a gente se conhece. Graças a Deus. E eu quero começar conhecendo quem é o Carvalhão, né? Porque a gente usa esse nome bonito, Paulo Fernando Carvalho Gomes, mas esse não é realmente como a gente conhece hoje em dia. A gente conhece o Carvalhão. E eu queria voltar lá em 1963. 1963. Foi a minha data de nascimento. Nasce o Paulo Fernando e em São Fidélis. Você nasceu em São Fidélis, Carvalho? Nascido em São Fidélis. Você é nascido em São Fidélis. E aí, como é que foi esse processo de São Fidélis? Quem era o Carvalho? Né? Como é que a família que o Carvalho surge lá em São Fidélis? Bom, até uma nostalgia, né? Recordação dos tempos idos. Família muito pobre, pai e mãe analfabetos, mas muito íntegros, uma família de gente muito trabalhadora. E eu sou caçula da família, né? Eu fui a raspinha do tacho, como dizem aí os antigos. E eu tive uma infância muito feliz. Na roça, não tínhamos computadores, não tínhamos telefones, nada de tecnologia, nem luz elétrica nós tínhamos. Eram lamparinas movidas a querosene, né? E brincava sempre com os meus irmãos mais velhos. Só vínhamos à cidade uma vez por mês, porque era chamado de escambo, né? Fazia as trocas lá do milho, do feijão, do porco matado na roça, da galinha da roça, do aipim, enfim, dos produtos que a gente produzia lá sem nenhum tipo de máquina nem nada, apenas com os pilões, a canjiquinha, o fubá, a farinha. E aí vínhamos da cidade para comprar, para fazer essa troca, né? Então, São Fidélis é uma cidade muito característica pela igreja, né? Você chega no centro da cidade, você tem a igreja, ali logo atravessando a praça, você vai ter o Rio Paraíba do Sul cortando ali a cidade. E aí, como é que era esse momento do Carvalho? De chegar lá e conseguir visualizar essa cidade grande perto de onde ele estava? Era tudo mágico, né? Porque criança tem fantasias, né? Criança tem aquela coisa de sonhos. E quando a gente vinha, eu, por ser o menor, por ser o caçula, eu vinha junto com eles. Tem uma passagem até muito interessante, porque numa dessas vindas, era a festa de São Fidélis e eu estava junto com a minha mãe, e eu me encantei por um algodão doce, fiquei olhando muito o algodão doce. Talvez seja isso, talvez, na minha cabeça eu penso muito nisso, que tinha um policial fardado, ele era muito grande e forte. Muitos de São Fidélis que ouvirem esse depoimento vão se lembrar disso. Ele era surdo, mas eu não sabia, né, quando eu era pequenininho. Depois, muitos anos depois, é que eu fui encontrá-lo e saber da deficiência auditiva dele. Mas ali, eu fazendo aquela pirraça que toda criança faz, né, puxando na saia, no vestido da minha mãe, gritando, era a festa da cidade. E aquilo eram as luzes, ioiôs, bolas, aquelas barracas. São Fidélis sempre teve uma festa conhecida como Cidade Poema, mas é uma festa tradicionalíssima. Inclusive eu fui agora, esse ano passado. Mas, voltando lá, eu olhei assim para aquele policial, eu vi aquela farda. E como toda mãe procura uma forma de dar um carão no filho, dar aquele puxão de orelha e botar aquele medo para a criança ficar, né? Ela falou assim, ih, menino, vou mandar o policial te prender, hein? Eu me escondi atrás dela e vi aquele homem grandão, olhei para ele assim. Mas quando as pessoas perdem um sentido, dizem que se aguçam outros, né? E eu acho que ele percebeu. Eu olhava para o algodão doce, meus olhos cheios de lágrimas, mas minha mãe, pela falta de
poder aquisitivo, poder financeiro, sem dinheiro mesmo. Ela não pôde me dar o algodão doce. E ele me olhou assim, olhou para o algodão doce, foi lá, pegou o algodão doce e veio trazendo para perto de mim, e eu atrás da minha mãe olhando para ele, eu falei, pô, vai que eu boto a mão, ele pega a minha mão. É uma armadilha, né? Mas não era armadilha. Pelo contrário. Ele me deu o algodão doce, minha mãe, pode pegar. Pega, meu filho. O policial está te dando. E ali eu peguei aquele algodão doce. Meu irmão, que sabor. Foi o melhor algodão doce que eu comi na minha vida. E eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado daquele policial. A farda dele, para mim, ficou aqui, ficou aqui. E eu não parava de pensar naquilo. Mas com a infância, né, a inocência de uma criança. Mas eu sempre, quando ia brincar, eu era o policial, entendeu? Era polícia e ladrão, que tinha uma brincadeira. De criança. Eu era policial e o restante era tudo ladrões. Eram todos ladrões. E o pau quebrava neles. Eu tenho até uma frase que eu falo até hoje, que é pau com prego, né? E aí eu brincava muito assim. E aí nós tínhamos bola de gude, não era uma coisa peão, jogar triângulo. A gente não chamava nem bola de gude, era boleba. Eles falavam baleba. Então, a gente jogava foi uma infância. Búlica. Búlica, exato. Não tinha grandes opções de brincadeiras. A gente passa do Carvalho criança e vai chegando na fase dele um pouco mais jovem já. O que você lembra dessa época, assim, de colégio? De colégio. Eu nessa época eu estudei... Eu quebrava pedra, né? Quebrava pedra. Tinha uma firma lá que fazia calçamento de ruas e a gente quebrava pedra. Eu estudava no colégio Elvídio Costa, ainda tem lá no bairro chamado Ipuca. Nossa, infância maravilhosa. E aí, o crescimento, né? Minha mãe sempre sonhava que um dia teria uma casa na cidade. Minhas irmãs sabem, meus irmãos sabem o que eu estou falando. E meu pai, né? Ele falava, essa mulher tá caduca. Mas ela era determinada. Ela era perseverante, né? Que dizem que o mundo não é dos espertos e nem dos mais inteligentes. O mundo é daquele que acredita em si e persevera. Então, eu peguei essa característica da minha mãe, tá? E meu pai falava, essa velha tá caduca, vai morar na cidade. Como é que vai morar na cidade? É tudo muito caro. A gente não tem condições financeiras de ir para a cidade. Uma família de... Éramos, se não me falha a memória, éramos 13 irmãos, né? Uma faleceu ainda na barriga da mamãe. Tereza e Terezinha, só criou a Tereza. A Terezinha foi morar com Deus. E aí, a família muito pobre, mas mesmo assim a minha mãe, o que é impossível para Deus? Minha mãe, tão determinada e perseverante que ela era, ela criou um menino chamado José Marcondes Teixeira de Abreu, que era de uma família muito rica, onde ela trabalhava como era muito pequenininha, né? Há 13 anos. E ela morava com essa família lá, antes de se casar, antes de conhecer meu pai. Um detalhe importante também para citar que ela foi a primeira namorada do meu pai e ele o primeiro namorado dela. E ambos se casaram, viveram juntos durante 65 anos e só se separaram com a morte. Eles seguiram a risca. Exatamente, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então, esse doutor, depois que ele estudou e virou um médico muito famoso, foi até prefeito de São Fidélis, tem lá a placa dele lá, eu tenho um maior orgulho. Depois ele me batizou, é meu padrinho, hoje mora no céu, mas José Marcondes Teixeira de Abreu, e minha mãe veio embora
E me trouxe também junto. E ele fundou, junto com outros médicos lá, doutor Juarez, Santos Silva, doutor José Antônio, doutor Antônio Carlos, fundaram a Casa de Saúde São Lucas de São Fidélis. Hoje dá até tristeza de passar lá e ver aquela casa de saúde acabada e deteriorada, depredada e esquecida. Mas foi a casa de saúde. E eu vim morar com minha mãe e nós morávamos num quartinho, ela era cozinheira, e ficávamos lá embaixo, um quartinho perto da lavanderia, ainda pequenininho. E eu me lembro muito bem, por isso que eu falo, não tirar a fantasia das crianças, que eu acreditava em Papai Noel. E um dia, no Natal, só nós doisinhos, ela deitava, era uma caminha de solteiro, eu dormia agarradinho com ela. Aí, quando viera Natal, e nós dois juntos, de manhã cedinho, eu falei, mamãe, cadê Papai Noel? Ele não vai passar, não? Olha. Ela falou, calma, meu filho, bota seu sapatinho na janela. Eu, na minha inocência, botei o sapato na janela. Foi muito legal. E de manhã cedinho, ela acordou primeiro que eu, puxou debaixo da cama um carrinho e uma notinha de 2 cruzeiros, sei lá, 900, nem 70 era, eu tinha uns 5 anos de idade. Olha aqui que o Papai Noel deixou para você. Rapaz, que coisa gostosa. Eu acreditei que tinha sido Papai Noel. Eu rezava com ela todos os dias. Enfim, juntando a minha infância, que foi muito feliz, não tínhamos absolutamente nada de produtos industrializados, nada. Mas era feliz. E caçar passarinho, meu Deus do céu, era muito legal. E depois juntando com o amor que me foi dado pela minha mãe. A obstinação dela, a determinação dela de vir para a cidade. Depois ela comprou uma casa na cidade. Que coisa linda. Foi tudo e contra todos. Contra as regras da vida. Que às vezes ela tenta nos derrubar de todas as formas, de todas as maneiras. Mas um verdadeiro guerreiro não é pela força de bater, e simplesmente pela força de se levantar toda vez que se encontrar caído. Se levantar. E assim que eu aprendi. E depois, eu já com os meus 11 para 12 anos, né, que você me perguntou, já para a fase de pré-adolescência, eu fui para o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, em Campos, Parque Cidade de Luz, se não me engano, o bairro lá. E lá, eu já estava moleque mais sabidinho e tudo, conheci outras pessoas morando na cidade, fui estudar nesse colégio, mas aí eu já tinha uma namoradinha nesse meio tempo, e eu engravidei a namorada. Isso estava com 14 anos já, 14 anos, né? 77, mais ou menos, por aí. Entre 70 e 80. 70 aí. 77, 78. Isso aí, por aí. E aí, engravidei, foi uma responsabilidade, o mundo caiu na minha cabeça, tive que começar a trabalhar, voltei para São Fidélis, voltei não, porque eu não tinha saído, mas tive que começar a trabalhar numa casa de rações, depois fui trabalhar em outra, e dali em diante que eu vi a responsabilidade do que é ter um filho. É muito bom fazer. Melhor é criá-lo. O peso da responsabilidade, da comida, da educação, da formação. Graças a Deus eu tive uma família... Eu tenho uma família, porque eles estão dentro do meu coração. Muitos já foram morar com Deus, inclusive minha mãe e meu pai. Mas os que ficaram me abraçaram o meu filho, os meus filhos, que hoje eu tenho 3, mas veio o peso da responsabilidade. E foi aí que eu me alistei.
Então vamos lá, a gente está em Isso. 63, mais ou menos 80, 81 você faz 17 para 18. Em 1982, eu ingresso na Marinha de Guerra do Brasil. Isso já com um filho. Tendo Já a com filho, já com responsabilidade de menino. bancar e ter toda a Nossa. responsabilidade na criação. Maravilhoso. Como é que- Paulo Fernando, o nome dele. Como é É que o foi meu essa nome. escolha da Marinha, Carvalho? Ela foi aleatória ou assim, a opção lá Na era a realidade, melhor eu tinha que que me alistar. Chega um período da vida do nos jovem, 18 né? obrigatório? Que é o alistamento obrigatório, para você dar seguimento à sua vida. E eu, como a minha opção foi aquela, porque nós tínhamos um vizinho que chamava-se Natanael, filho da Dona Maria, do seu Davino, moravam logo abaixo. Ele tinha ido para a Marinha de Guerra. Aquilo ali foi uma luz que deu, e eu fui em Friburgo, onde tem uma Sanatório unidade Naval. militar, o Sanatório Naval em Friburgo, Uhum. e foi ali. Me lembro até bem, entendeu? Que foi na época o doutor José Marcondes, que era meu padrinho, ele também me incentivou, me deu forças, né? Falou com minha mãe, não, pagou a passagem. Eu fui para lá, para Friburgo, me alistei e fui pro primeiro distrito naval, onde fiquei lotado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na Avenida Brasil, Isso. que é o quartel da Força Marinha. Militar. Aham. O- Ali próximo à Penha. Isso, um dos mais. Aham. Fica perto da favela da Kelsons, Isso mesmo. né? Um Rolado dos ali, mais. saindo da Brasil. Ali, a Avenida da Brasil. Isso. Um dos mais rigorosos quartéis da Marinha de Guerra do Brasil. E eu, como eu tinha uma certa assim, não era, mas era um sonho de ser um fuzileiro naval. Eu gostava do combate, incrível, né? Mas eu botei esse troço na minha cabeça e o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem aspirações, ele tem sonhos. E eu tive esse sonho de ser fuzileiro naval, até mesmo porque eu vi um cara lá chamado Vieira, se não me engano, era um cabo. Ele fazia 500 flexões. 500 flexões. E eu falei, um dia eu vou fazer 500 flexões. Comecei a fazer, eu cheguei a fazer 200 flexões. Cheguei a fazer. Hoje faço 50, entendeu? Mas igual a minhoca, mas ainda faço ainda. Mas então, naquela época, eu queria muito. E a gente foi fazer fizemos as nossas instruções no Batalhão de Toneleiros, em Campo Grande. E eu me afeiçoei. Eu me encantei pela farda de fuzileiros navais. E quando chegou a divisão dos nossos pelotões, eu fui lotado na esquadra. A esquadra que fica ali, a base dela é na ilha de Mocangui, na ponte Rio-Niterói, né? E eu fui para ali. Fui lotado num contra-torpedeiros, já foi até a pique, afundou, né? A Marinha já aposentou ele, aí vai a pique, aí afunda o navio, e lá ele vira um coral e vai servir para Morada dos Peixes, que era o contra-torpedeiro Delta 25, Marcílio Dias. E eu gostava. Eu fiquei lotado na seção de operadores de radar, né? Porque a Marinha ela é muito, mas muito técnica. A tecnologia na Marinha é avançadíssima, é uma força que, meu Deus, para proteger o Brasil, nós estamos muito bem, porque a Marinha de Guerra é uma das forças armadas, tecnologicamente falando, não que eu não conheço basicamente as outras, mas a Marinha. E aí eu fiquei lotado. E fui trabalhar no Centro de Informações de Combate, onde ali permaneci. Na Marinha foram 4 anos, 1 mês e 3 dias. E depois, na Marinha, você tem contratos que você assina, né? Uhum. E eu me desencantei. Foi tipo a música do Herbert Viana. Entrei de gaiato no navio e eu não achei legal, porque, na realidade, o que estava dentro do meu coração e na minha cabeça era ser policial militar. Era o que eu amava. E aí, como é que é esse processo pós-marinha até a entrada da Polícia Militar na sua vida? Nossa! Aí, realmente, o que estava ruim ficou pior. Como sempre fui um sonhador, cheio de esperanças, cheio de utopia, né? Um mundo maravilhoso. Por isso que eu
gosto daquela música do Louis Armstrong, né? Wonderful World, um mundo maravilhoso. E eu vivia esse sonho. Voltei para São Fidélis, sempre fui muito bom amigo, sempre fui fiel às minhas amizades. Deus sabe o que eu estou falando. Sempre me desprendi, me doei, sempre me dediquei. Quando você encontra um amigo, ele não precisa estar todos os dias perto de você. Basta que você saiba que você tem um amigo que somente em orações a força positiva de Deus, a luz, chega até você. E eu, quando voltei para São Fidélis, eu achei que eu fosse abraçado, meus amigos, minha família, a gente já morava na cidade e tudo. Meu padrinho tinha sido prefeito. Pô, eu achei que o mundo estava de portas abertas para mim. Leia do engano. O mundo caiu na minha cabeça. Hoje, eu encaro até como que foi uma lição de vida que ela me deu. A minha irmã Tereza, que eu a amo tanto do fundo do meu coração. Muito obrigado por existir na minha vida, Tereza. Que um dia, eu vendo televisão de madrugada, já desempregado dentro de casa, mas eu adorava ver filmes. E, de repente, ela chegou e desligou a televisão na minha cara e disse assim: você não paga a luz? No dia que você pagar a luz, você tem direito de ver essa televisão e de gastar a luz que você consome. E desligou. Ela se lembra disso e ela sabe que eu não guardei isso como mágoa. Deus me livre, pelo contrário. É com muito amor que eu me refiro a ela, porque ali foi o ensinamento. Ali foi... Você tem que produzir para você se alimentar, se vestir. Você tem que ser útil. E ali eu fui. Deu um start, deu aquela... Opa, acorda pra vida, aquele pedala Robinho, né? Tum, tapão na cabeça. E eu fui trabalhar numa loja de rações lá de um... Ele até faleceu. Não foi uma morte muito legal. Parece que ele bateu de carro, mas... Ele também me deu um ensinamento. Quando eu fui trabalhar nessa loja de rações, e olha que eu descarregava, eu não tenho essa complexão física, não foi de academia, não, graças a Deus. Foi de sacos de rações que eu carregava em pleno domingo, de 4, 5 horas da manhã, quando chegava o caminhão, porque segunda-feira a gente tinha que fazer as entregas, eu fazia naquela bicicleta de carga, que levava 2 sacos de ração um dia, uma passagem triste que estava carregando para a rodoviária, a loja era na 7 de setembro, de São Fidélis, e para mim entregar, o ônibus já estava quase saindo, eu tinha que fazer aquela entrega. Tem um dispositivo chamado garfo, que pega entre o pneu pega no meio, né? A roda dianteira da bicicleta, aquele garfo quebrou devido ao peso. Eu voei por cima da bicicleta, caí lá, rasgou o saco de ração. Um dos sacos de ração, e as pessoas me ajudando a colocar, e eu tristão, corri na loja, botei outro nas costas e levei lá, o ônibus partiu. E quando eu cheguei na loja, ele falou: você vai pagar o saco de ração, você vai pagar a bicicleta que você era para ter levado de 1 em 1. Não era para ter levado de 2 em 2, eu achei que aguentava, não aguentou, a bicicleta já estava bem puidinha, já estava velha, né? Enfim, ele me deu um dos maiores ensinamentos para que você deve fazer da sua vida um trampolim, não um sofá. Eu já estava estudando a prova da Polícia Militar, me deram uma apostila. O meu irmão Eloel, hoje capitão da PM, também da reserva remunerada. Que extremo ser humano, Eloel. Meu Deus, era meu irmão de leite. Antigamente, a mamãe da gente, né? As nossas mães, exatamente. Minha mãe tinha uns seios fartos e dava de mamar a outras crianças, que as mães não tinham, né? Secavam leite e tudo. Minha mãe foi essa mãe de leite do capitão Eloel. E ele me deu essa apostila, falou: estuda, meu irmão, seja um policial. São Fidélis, infelizmente, não tem futuro para nós aqui. A gente tem que buscar nossos futuros em outros horizontes. Então, corre atrás. E eu lendo a prova da Polícia Militar, a apostila da Polícia Militar, antigamente a gente podia trazer a prova, era na época do mimeógrafo e tudo, as pessoas, entendeu, faziam aquelas, né, as provas em casa. Minha irmã, Tereza também, e a falecida Malu, foram professoras.
E elas tinham um mimeógrafo em casa, que colocavam um potinho de álcool, e ali elas rodavam as suas provas. Ela foi professora, elas foram professoras, e, e rodavam as provas em casa. Então eles podiam trazer as provas para casa, os policiais que foram aprovados, né? E ele tinha, e outros policiais também, José Renato Coelho dos Santos, conhecido como Zé Legário, meu irmão querido Rogério, enfim, Mickey. Nossa senhora, eu tenho, se eu for relacionar aqui, peço até perdão, porque eu não vou me lembrar, não vou recordar aqui no momento, mas são muitos que queriam que eu também fosse policial, né? Falecido Avelange de tal cara, pô, morreu num combate lá, enfim, Babê. Nossa senhora, eu tenho muita gente. E aí eu lendo aquela prova da Polícia Militar, porque eu ia evitar de ir em casa nesse meio tempo, né? Se eu fosse em casa de bicicleta, eu demorava 1 hora para almoçar e depois voltar, né? E eu ali lendo a prova dentro da loja de rações, eu com a prova de um lado, eu levei a comida, a mamãe preparou a comida cedinho, e eu comendo ali minha marmita de comida. E aí ele chegou nervoso, bateu na porta assim, pô, você vê, né? Na época de Marinha, eu estava muito legal, por isso que eu tenho muito, eu falo sempre para os jovens, principalmente para os meus filhos, estudem, cara. Conhecimento liberta. E o que você está aqui dentro da tua cabeça, entendeu? Pode ser, ter certeza absoluta que isso vai te ser muito, mas muito útil e necessário quando você chegar a uma idade mais consistente, maior, mais adulto. Vai te servir muito. E eu lendo ali aquela prova da Polícia Militar, né, na época que eu estava na Marinha, porra, eu tinha... Não é que eu ganhava bem, é porque eu não tinha tempo de gastar, porque a gente passava muito tempo dentro dos navios, né? E a gente não tinha tempo de ir para a terra, de baixar a terra. E aí você fazia uma economia legal. Você não tinha tempo de ir ao banco. E eu chegava em São Fidélis, eu chegava com tudo. Garrafas de uísque. Eu sempre fui muito farto na minha vida, graças a Deus. Minha mãe me ensinou isso também. É uma passagem que eu não posso me esquecer. Que quando a gente veio morar na cidade, as pessoas da roça tinham como referência a casa da dona Natalina. E todos eles vinham, quando vinham fazer exames de saúde, trazer as coisas para trocar, ou simplesmente fazer compras, eles paravam lá em casa. E como eu ficava muito perto da minha mãe, a minha vida inteira foi assim, eu fui mais criado pela minha mãe do que com meu pai, que meu pai era um leão feroz para trabalhar, e trabalhava de 4, 5 horas da manhã até 7, 8 horas da noite, todos os dias, inclusive os finais de semana. Né? Por isso que eu tenho a mania de falar que essas mãos aqui capinaram e roçaram pastos. Eu não tenho vergonha de falar, porque homens fortes fabricam tempos fáceis, assim como homens fracos fabricam tempos difíceis. E eu vivi em tempos de fartura, mas é porque eu tive bons exemplos na minha família, e o maior deles foi o meu pai, que era um homem muito forte do trabalho. Bruto mesmo. E aí, aquelas pessoas, que vinham na cidade, elas iam para casa da mãe Natalina. Ô, Natalina! Aí traziam um franguinho, uma batata, um aipim, um milho, uma canjiquinha. Era engraçado, e eu ficava sentado vendo minha mãe, porque minha mãe começava o dia 4 horas da manhã, quando meu pai saía para ir trabalhar, 3h30, 4 horas da manhã. Era muito longe, e eu não tinha dinheiro para pagar passagem e nem condução para poder ir até o local de trabalho. Meu pai já tinha vindo para a cidade também, né? Gostou, luz elétrica, televisão, nossa, banho quente, que antes era na bacia lá, e gelado, e tinha que esquentar a água no fogão a lenha. Enfim, essas pessoas, entendeu? Pô, chegavam lá e todos eles, não existia um que saísse de lá sem almoçar. O almoço na roça, né, que a gente aprendeu, era 9, 10 horas da manhã. 11 horas já estava na hora do lanche, da ceia, entendeu? Porque dormia-se cedo. E acordava-se muito cedo. E acordava-se muito cedo também. E todas aquelas pessoas. E um dia eu, na minha ingenuidade, perguntei à mamãe assim, mamãe, por que a senhora dá tanta comida assim para as pessoas? Ela, brava, olhou para mim assim, com aqueles olhos, que deu vontade de me dar uma chinelada, né? Porque tinha gente almoçando. Ela falou, já te faltou alimento? Você já passou fome? Eu falei, não, senhora. Então, pois bem, quanto mais a mamãe der, mais o Papai do Céu retribui para nós. Ele multiplica na vida da gente. Eu, Tonho,
Então veio aquele carão e ali eu aprendi aquilo. E voltando lá dentro daquela loja de rações, vê só, eu estou contando o período que eu era abastado, que eu tinha muito dinheiro, que eu chegava em São Fidélis, e muitas pessoas se aproximavam de mim. Pô, porque eu pagava bebidas, eu quer comer, come, quer beber, bebe. Sempre fui muito abastado nisso aí. Até hoje eu sou assim. Minha casa, graças a Deus, é fartura pura. Quer comer, come até explodir, quer beber, bebe até cair. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema com mesquinharia. Eu não sou mesquinho. Graças a Deus, eu aprendi mesmo a ter quanto mais eu tiver, mais eu dou de bom coração e mais Deus manda de volta para mim em forma de bênçãos. E aí, quando eu estava comendo aquela marmita de comida ali, quando de repente o cara abriu a porta assim, eu falei assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, ô mano, sempre chamei as pessoas de mano, meu irmão, aprendi isso lá. Eu tinha um parceiro chamado Farias, era cabo da Marinha, lá de Manaus. Ele era meio aqueles índios, né? E era muito legal. E ele chamava a gente de mano. E eu peguei isso. Eu falei, ô mano, eu estou almoçando aqui para evitar de ir em casa e demorar mais tempo. E estou aproveitando, estou lendo a apostila da Polícia Militar, que a prova seria assim, tipo no próximo final de semana, né? E eu estou lendo aqui, eu estou comendo essas letras aqui. Cara, foi que tristeza aquilo ali. Foi uma das maiores decepções da minha vida, porque eu tinha ele como meu amigo. Na época da Marinha, ele ia na rodoviária me buscar, e a gente bebia juntos, ríamos juntos. E ali, ele abriu as portas da loja dele, eu tenho essa dívida de gratidão, e eu trabalhei ali. Mas aquele dia foi um dos piores dias da minha vida, porque ele gritou comigo, falou que não era meu irmão, que ali ele era meu patrão, e que eu nunca seria policial militar, e que eu era balconista, porque a loja estava cheia de fregueses e que eu tinha que voltar para aquele balcão lá e atender as pessoas. Eu falei, mas eu estou no meu horário de almoço, meu irmão. Aí ele bateu na porta e gritou que ele não era meu irmão e que ele era meu patrão. Meu amigo, dobrei a prova, a coletânea lá, a apostila debaixo do meu braço. Fechei minha marmita, me deu um nó na garganta, me deu um bolo no estômago, uma vontade de vomitar, uma sensação de impotência, de inferioridade. E fui embora para casa. Ele, volta aqui! Falei, pode ter certeza, companheiro. Aqui eu não ponho os meus pés. E fui embora para casa e não tenho vergonha de falar, não. Ali eu chorei, mano. Ali eu vi que você vale o que você tem no bolso. Você não vale pelo que você é, você vale pelo quanto você tem. Isso me deu uma lição de vida, tal qual a luz que foi apagada, a televisão que foi desligada, por eu não participar da conta, né, do pagamento das contas, principalmente da iluminação. E eu fui embora para casa, me sentindo o pior ser humano. No mais acabado. Pô, cara, tu era um militar, bicho. Andava com o peito estufado, sapatos engraxados, cabelo cortado, unhas cortadas, postura de homem. E agora o que tu é? Nada. Absolutamente nada. Tu é um merda, cara. Tu é um merda. E aquilo só ecoava dentro da minha cabeça. E eu falei, cara, o que você se transformou? Aí um detalhe também, que eu tomei nojo de cigarro, que eu fumava, né? E eu tomei nojo de cigarro porque eu não tinha dinheiro para comprar. E um belo dia, um camarada a quem eu dei muito cigarro na minha vida, esse também contribuiu e muito para a minha vida e tomar uma atitude de nunca mais botar um cigarro na minha boca.
que ele acabou de comprar um cigarro, estava sentado na esquina da pastelaria da Norma, assim, quando viu que o cara tinha mania, assim, de virar uma carteira de Hollywood, aí você virava, assim, o filtro, né, tirava de dentro, virava para você não segurar no filtro, né, e aí você segurava na ponta do cigarro. Aí eu vi o cara virando assim, eu falei, pô, me dá um cigarro aí, mano. Ele só tem 19 e é pro meu gasto. Caracas, meu irmão, eu sem dinheiro. Mais uma vergonha passada. Aí voltando nesse tempo lá, eu de joelhos no chão, chorando na beira da cama, minha mãe chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro. O que foi, meu filho? Eu contei o que tinha acontecido lá na loja de rações. E minha mãe começou a rezar. Eu não contei da passagem, mas eu fui coroinha de igreja, eu sou católico, apostólico romano, devoto de São Jorge Guerreiro e de Nossa Senhora da Aparecida. E a minha mãe começou a rezar, mas ela não sabia ler. Olha que incrível, né? Ela não sabia ler. Você acredita que a determinação daquela senhora, dona Natalina Carvalho Gomes, ela falou, meu filho, eu quero me matricular. Eu tinha um programa, entendeu, chamado Mobral. E eu fui levar minha mãe lá para ver o Mobral. E a gente matriculou ela. E eu ia para as aulas porque ela tinha sofrido uma perda parcial dos movimentos, devido a um derrame, né? E eu ia de braço dado com ela, e a gente ia para a escola antigo não, acho que ainda tem ainda, Colégio Barão de Macaúbas, lá em São Fidélis. E a gente ia para lá, a aula ia, e ficava lá com minha mãe, C com A, K, C com O, Có, C com U, aí ela falava palavrão e ria pra caramba. Minha mãe era muito alegre, muito feliz. Eu herdei isso dela também. E ela aprendeu a ler o catecismo, a ler todas as orações que estavam ali, desde o Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ela lia aquilo diariamente para mim. Ela, você vai vencer, você vai vencer, você é vencedor. Você é filho de Natalina, ela batia no peito e falava, filho de Natalina Carvalho Gomes. Passei na prova da Polícia Militar.